Olá, queridos amigos e amigas do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá. É uma alegria estarmos novamente aqui reunidos para mais uma revista espírita online. O resumo da revista espírita esse mês de junho de 1862. E nós estamos aqui com a colaboração dos amigos do NEFA, a Valéria, a Vânia e o Carlos Gomes, trabalhadores, estudiosos do NEFA, que já participaram em outras edições dessa revista, e nós vamos juntos hoje apresentar, de forma resumida, os artigos da Revista Espírita de junho de 1862. Agradecendo a todos vocês pela colaboração e agradecendo também aqueles que estão nos assistindo. Nós vamos dar início, então, às nossas atividades, convidando o nosso amigo Carlos Gomes para fazer a nossa prece inicial. Por favor, Carlos. Pois não. Vamos então elevar nossos pensamentos ao Senhor da vida, agradecendo sempre as oportunidades de cada dia, agradecendo ao professor Allan Kardec por todo esse legado, por toda essa revista que nos ensina tanto, e todos os médiuns e as médiuns que oportunizaram essas mensagens. Que Deus esteja sempre presente nas nossas escolhas e na nossa caminhada. Que assim seja. Que assim seja. A Revista Espírita de junho de 1862 tem exatamente 8 artigos e cada um de nós vai apresentar 2 desses artigos. Nós vamos fazer aqui uma primeira rodada, seguindo mais ou menos a sequência, né, da revista, e o primeiro deles, o primeiro artigo, é intitulado Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, discurso do senhor Allan Kardec na abertura do ano social. E quem vai apresentar para a gente esse artigo é a Valéria. Valéria, fica à vontade, muito obrigado por sua colaboração. Eu que agradeço. Esse discurso de Allan Kardec, ao longo da revista, ele vai aparecer em alguns momentos. E esse foi um deles que ele faz uma retrospectiva de 2 anos atrás, né? Então, é como se ele fizesse um balanço, uma retrospectiva desses últimos anos, né? E esses registros, eles são importantes porque eles inspiram a gestão da casa espírita, a conduta, né? Então, a gente sempre vê que Allan Kardec é bem atual, e ele está bem atual nesse discurso, né? Então, ele começa falando que haviam membros que causavam discordâncias dentro da sociedade espírita, né? E esses elementos, eles tinham oposições sistemáticas, eles tinham, assim, ideias antidoutrinárias. E em determinado momento, ele pensou ao longo desses anos, em sair. Dele continuar o trabalho sozinho, né? Porque ele estava ficando muito fatigado com toda aquela desordem, porque na verdade ele chega a relatar uma certa desordem, né? Porém, ele foi dissuadido a fazer por diversas comunicações que ele recebeu, né? E uma delas eu até grifei a frase que é assim: quando existe um mal, ele não se cura sem crise. E aí, quando eu falei que Kardec é atual, a gente percebe assim, o nosso movimento, ele depois do censo, ele está se questionando uma série de coisas, né? E isso é bom, porque aí isso move a mudanças, né? Eu acho que acarreta mudanças, né? E como ele escreve esse discurso referente a 2 anos atrás, ele fala que essa crise foi uma crise passageira, mas uma crise que acarretou, assim, ele provocou medidas novas. Então, ele começa falando que seria fácil dobrar ou triplicar o número de membros dentro da sociedade, né? Desde que a sociedade visasse receita, que ela tivesse um lucro, e isso não era a sociedade jamais faria questão de uma coisa assim, né? Ela nunca teve interesses materiais, né?
E aí ele vai falar, quem tiver, é um discurso bem longo, então quem tiver interesse, lê pegar a revista e ler para entender melhor, que aqui a gente faz um resumo, né? Então, ele vai descrever a quantidade de membros honorários, ele fala que a preponderância não está no número de sócios, né? Ele reforça isso, mas sim nas ideias que elabora, que divulga, que estuda. Mas mesmo assim, essa divulgação, ele não faz uma propaganda ativa da sociedade, né? E que o foco da sociedade ela é o estudo, mas ela tem também o papel do consolador prometido. E que o papel da doutrina ele é moral e filosófico. Então, essa é a primeira parte, né? Aí ele vai falar que o mais controvertido tema, o estudo mais controvertido foi a doutrina da reencarnação, especialmente entre os novos adeptos, né? Então, no Ocidente, não era comum se falar nisso, diferente do Oriente, que já tinham religiões que são reencarnacionistas, né? Que elas são religiões mais espiritualizadas. E naquela época, na Europa, eu acho que as pessoas, assim, eu acho não, ele relata que foi meio difícil entender que a alma voltaria para progredir. Isso até por certos, digamos, preconceitos, né? A gente pode falar assim, até um machismo, de certa maneira, porque, assim, já pensou, você imaginar que os papéis poderiam ser trocados, né? Que na próxima encarnação eu voltaria, eu sou um homem e voltaria uma mulher. Eu sou branco, né? E era uma hegemonia branca, então posso vir negro. E assim ele faz um apanhado disso. Bom, aí o terceiro tópico que ele fala é que a sociedade ela formou vários grupos chamado de grupos familiares, né? E assim, ela foi crescendo de determinada forma que eles seguiam a diretriz da sociedade, porém, eles não tinham vínculo de afiliação. Então, vai se aparecer diversas casas espíritas, mas essas casas aconteciam nos lares, né? E nesses 2 anos, a sociedade foi aprimorando as comunicações, que antes eram pequenos fragmentos assim de uma moral banal, e ela passou a dissertações em que questões filosóficas eram tratadas, né? E houve um aumento muito grande nas comunicações. Ele relata que um dia chegou a ter 14 comunicações. E o que ele reiterou? Que apesar desse número de comunicações, ele não aceitava elas de olhos fechados, né? Porque os espíritos, eles não tinham, assim, eles não possuíam a soberana ciência, não dominavam todos os assuntos, né? E aí, o que acontecia de emitir suas próprias opiniões. Ele fala que existia tanto o capricho dos médiuns, quanto do espírito comunicante. É uma certa vaidade, né? Que ele vai falar. Bom, mas que ele nota também que, como eles buscavam instrução, ele percebeu que os próprios espíritos perturbadores parece que tomaram uma sábia decisão de se afastar. Então, ele felicita a sociedade parisiense do ponto de vista moral e do ponto de uma mútua benevolência com relação até essas comunicações no desafio assim, que eles tinham junto às mistificações, né? E aí ele pede sempre a proteção de São Luís, em vários momentos ele fala que era o presidente espiritual, né? Além de tudo isso, dele falar que é bem longo, a gente está resumindo, ele vai prestar contas de 10 mil francos que foram enviados há cerca de 2 anos atrás por um assinante da revista que não quis se identificar, quis manter incógnito, né?
e que esse dinheiro ele formou o primeiro caixa do espiritismo, né? Onde ele separava os negócios da vida pessoal dele. Então, esse dinheiro, ele entrou, ele relata que eles tinham as reuniões num lugar muito acanhado e que eles precisavam ir para um lugar melhor, que ele chegava a receber de 1.200 a 1.500 pessoas ao ano. Então, esse dinheiro iria cobrir 4 anos de aluguel, né? Mas que ele gostaria também que o emprego desse dinheiro fosse para ser formada uma biblioteca. Seria uma biblioteca especial, né? Que todos os documentos estivessem juntos. E, além, ele fala que ele também ele tinha uma casa, mas seria mais pertinente que ele ficasse nesse local, porque ele trabalhava dia e noite, né? Nessa nova missão, ele ficava ali e ele estava muito cansado. Ali seria uma forma dele ter o mesmo espaço, né? Mas mesmo assim, apesar desses 10 mil francos, ele teve que completar com fundos de doação. Então, ele vai explicar os gastos, ele vai detalhar os valores, né? E a gente vê que o discurso de Allan Kardec ele tem muita transparência, né? Eu acho que é assim que deve ser a casa espírita. E eu termino com um parágrafo dele, palavras dele. Não creiais, senhores, que eu queira conquistar méritos. Assim fazendo, sei que sirvo a uma causa junto à qual minha vida material nada é, e pela qual estou pronto a sacrificar a minha. Talvez um dia eu tenha imitadores. Acho que somos nós, né? Aliás, estou bem recompensado pelos resultados que obtive. Se uma coisa lamento, é a execuidade dos meus recursos, que não me permitem fazer mais, pois com suficientes meios de execução bem empregados, com ordem e em coisas realmente úteis, avançaríamos meio século no estabelecimento definitivo da doutrina. E assim eu encerro esse discurso. Muito bom, Valéria. Muito obrigado, né? Muito interessante. Você perguntou no finalzinho, talvez sejamos nós os imitadores. A gente tenta, né? Eu não sei se estamos sendo bons imitadores de Kardec nessa tarefa, mas muito interessante, como você destacou, essa transparência de Kardec apresentando esse balanço, tanto das atividades realizadas, quanto também de uma parte financeira, né? Que ele deixa de forma muito transparente. Muito obrigado pela explicação. E como a Valéria falou, o discurso dele é longo, né? Ela apresentou de maneira resumida. Aqueles que tiverem curiosidade depois podem ler diretamente, porque é a fala de Kardec, né? É um discurso ali de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Muito bem, então vamos dar continuidade. E o próximo artigo da revista, ele é intitulado, na verdade é uma seção que tem várias revistas, conversas familiares de além-túmulo, onde Kardec traz a comunicação de espíritos diversos, e na seção desta revista, a seção Conversas Familiares de Além-túmulo, Senhor Sanson, e a Vânia que vai nos apresentar então esse artigo agora. Vânia, fica à vontade, muito obrigado pela sua participação. Então, o Sr. Sanson, ele foi membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele faleceu dia 21 de abril de 62, após um ano de sofrimentos físicos, né? E ele foi evocado pela primeira vez no seu funeral, a pedido dele mesmo. Até o Leonard trouxe na Revista Espírita do mês de maio, né, Leonard? Agora, a segunda comunicação, ele já foi evocado na Sociedade Espírita de Paris, dia 25 de abril. E ele já chegou se comunicando através do médium, né? Já dizendo que ele está muito feliz por estar ali, por ter sido lembrado e por poder continuar a sua conversa, que já tinha sido iniciado lá no dia do seu velório, né? Então, ali é comentado também com ele, né, a importância da sua comunicação, principalmente porque muitos incrédulos, muitas mentiras surgem pela falta de conhecimento
com relação à vida após a morte. Então, ele, que era também um estudioso da doutrina espírita e um pesquisador também, enquanto esteve aqui na Sociedade Espírita, né, de Paris, enquanto esteve encarnado, ele dava todo apoio a essa pesquisa, a essa busca de conhecimento. Então, foi perguntado para ele, eu vou resumir aqui de forma de tópicos, porque é bem longa a comunicação dele, mas traz alguns ensinamentos bem interessantes, alguns esclarecimentos, né, principalmente as suas percepções na além do túmulo. Então, ele diz assim, foi perguntado a ele qual foi a sensação dele no momento da morte, e ele relata que ele sofreu naquele momento. Ele sofreu quase que como uma dilaceração. Só que Kardec observa que nem todos sentem isso, que depende do estado moral, espiritual e da lucidez também do espírito. E que as convulsões e as agonias, muitas das vezes, são puramente físicas. E o Sr. Sanson, ele apresentou um fenômeno muito raro, que ele presenciou todo o processo de desligamento do aparelho físico dele, até o seu último suspiro, né? E daí foi perguntado para ele também se existia alguma diferença entre a pessoa que é mais espiritualizada e o materialista no momento da morte. Ele coloca que a pessoa espiritualizada, ela já parte para o outro lado mais preparada, com mais esperança, sofre menos. E o materialista, ele encara o vazio com uma certa angústia e com medo. E o tormento também daqueles que são incrédulos. Ele coloca que alguns duvidam até o fim, mas que ao desencarnar sentem-se apavorados. Kardec relata que o espírito, que era também incrédulo, endurecido, ele diz que se via quase à frente de um abismo, sem poder gritar, sem pedir socorro. Então, a visão espiritual também neste momento é diferente. Ele diz que consegue ver o lado espiritual, que os olhos físicos se fecham, mas os olhos espirituais se abrem, que as primeiras impressões no mundo espiritual que ele teve foi de deslumbramento, porque ele se viu cercado de espíritos amigos e se sentia muito fortalecido, imerso numa felicidade indescritível. E ele ainda dá um conselho: vivei santamente, com caridade e amor, e estareis preparados para esta passagem. Então, essa foi a primeira comunicação dele. A segunda comunicação, a terceira comunicação, aliás, né, essa foi a segunda, a terceira comunicação, ele já fala do aspecto da aparência dos espíritos, que eles mantêm a forma fluídica, mas aperfeiçoada. A ausência de feiura, traços suaves e expressão serena, movimentos elegantes e uma linguagem com entonação indescritível. Ele diz que a percepção do próprio corpo espiritual, eles sentem todos os membros do próprio corpo e não interfere no espaço físico, no sentido, a luz atravessa esses corpos físicos deles. E tais ações são naturais para eles, embora pareçam milagrosamente para os encarnados. Então, as percepções do próprio corpo espiritual sentem-se com o corpo humano completo, braços, membros, não interferem no espaço físico porque a luz os atravessa. E tais ações são naturais para ele, embora pareçam milagrosas para alguns encarnados, né? A visão e a percepção espiritual, ele diz que isso é diferente da humana, que permite ler pensamentos, podem mudar a forma conforme a lembrança desejada, mas sempre preferem manter a aparência da encarnação em que eles foram mais felizes. Ele diz que os espíritos não têm sexo, porque o sexo é uma condição do mundo físico, mas que após
à morte, muitos deles que ainda estão apegados à matéria, ainda acreditam na condição de gênero, né? Que o próprio Allan Kardec também faz uma observação dizendo que os espíritos puros têm plena consciência da ausência do sexo. Já os espíritos inferiores ainda podem manter essa ilusão. E ele diz o seguinte, que a presença de outros espíritos na sessão. Aí ele comenta a presença do São Luís, que é o presidente espiritual, e também de outros espíritos, como o Espírito de Verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet, São Paulo, e entre outros. E as percepções da sessão mediúnicas, a sessão é vista como clara e luminosa pelo espírito, ele vê os pensamentos e percebe boas intenções dos participantes e faz um apelo à união e à humildade entre os grupos espíritas. Alerta contra a inveja e a desunião causada por espíritos perturbadores, e o espiritismo exige desapego do ego. A leitura do pensamento, feita pelos espíritos, ele diz assim, os pensamentos se imprimem no ar com o caráter do autor. Espíritos os leem como emissões fluídicas, semelhante à telegrafia divina. Essa capacidade é natural para eles, mas incompreensível para os humanos devido às nossas limitações materiais. E ele encerra a comunicação, Sr. Sanson, expressando a gratidão e se coloca à disposição para novas conversas, né? E a conversa trata, eles colocam que a conversa se trata como se uma autópsia espiritual, né? Feita com respeito e interesse pelos amigos espirituais, né? Ou pelos amigos espíritas, né? Então, foram essas duas comunicações do senhor Sanson. Muito bom, Vânia. Muito obrigado pela apresentação desse artigo. E aí eu gostaria de lembrar que essa comunicação do senhor Sanson, ela pode ser considerada a primeira comunicação de um espírito espírita desencarnado, porque ele era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E havia, inclusive, combinado com os companheiros da Sociedade Espírita que, quando ele desencarnasse, ele gostaria de continuar colaborando e que fizessem ali a evocação dele logo no início, ali, inclusive durante o seu próprio velório, né? Isso foi feito, foi explicado na comunicação na revista anterior. Então, é muito interessante e é baseado em comunicações desse tipo que Kardec tira as conclusões, né, que ele tirou sobre o estado do espírito no mundo espiritual, naturalmente não só baseado na experiência do senhor Sanson, mas na experiência de vários espíritos que se comunicaram e deram seus depoimentos, né? Muito obrigado, então, Vânia. E nós vamos passar, então, agora a mais um artigo dessa revista, que vai ser explicado pelo nosso amigo Carlos Gomes, o artigo O Menino Jesus entre os Doutores, o último quadro de Ingres. Carlos Gomes, fica à vontade. Muito bem. Vou falar sobre mais uma mensagem, né, que foi ditada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Kardec traz para a revista, para uma discussão, para uma crítica, para o aprendizado de todos nós. E é bastante interessante essa mensagem, porque existia um pintor famoso na França, à época, com 83 anos, né, chamado Ingres, né, ou Ingres, como o Luiz falou, e um dia, uma senhora, a senhora Dozon, ela recebe uma comunicação espontânea de um outro pintor, né, agora desencarnado, claro, chamado Davi. Ele estava falando de um quadro que esse pintor encarnado tinha pintado, né? Era um quadro, daquela passagem que Jesus está num templo, né, conversando com os doutores, e seus pais chegam e o encontram, né? Já o estavam procurando há 2 dias, que está na passagem de Lucas, capítulo 2, versículo 43. E aí o Espírito vai falar
da inspiração do alto para que alguns artistas possam receber e expressar numa obra de arte, no caso aí um quadro, né? E ele diz que quando o artista sabe receber, né, está preparado para essa conexão, ele pode se sentir, né, ser chamado de servo do Senhor, porque ele acaba executando a sua suprema vontade. Então, Deus quis, diz o Espírito, que no tempo em que reina a sua época, o ceticismo, né, que a multidão muitas vezes, né, não acredita nem mais em Jesus e nas suas mensagens, que essas pessoas parassem em frente àquele quadro e fossem tocados pela figura do Salvador. Não é? E ele ainda até diz que nesse quadro é uma mistura de divindade, né, tratando-se de Jesus, de infância e de flor, né? E que ali nas pinturas, com aquelas cores claras, né, jovens, delicadas, lembrava o suave colorido que se balança nas hastes perfumadas. Olha a forma poética do espírito se expressar também. Né? Então, ele diz que no quadro desse pintor, tudo merece ser admirado. Né? Não só Jesus, que estava ali como criança, mas a presença de Maria, né? Que também chama a atenção no quadro pela sua história junto a Jesus. E a mensagem ainda diz que ele, espírito, como ex-artista, né, ele diz: sou um espírito e para mim só a arte me toca. Né? Assim, vi nesses graciosos ornamentos da cepa da vinha, a alegoria da vinha de Deus, onde todos os humanos devem saciar-se. Né? E complementa: sim, mestre, teu Jesus vai falar também diante dos doutores que negam a sua luz, né, a sua lei, a época, diante daqueles que o combatem. Né? Agora, uma parte interessante aí é que nem a senhora Dozon, nem o seu marido tinham ouvido falar desse quadro. E aí eles foram consultar a vários outros pintores, ninguém conhecia o quadro. O que se pensa numa crítica de mensagem? Deve ser alguma mistificação. E aí, para tirar a dúvida, o senhor Dozon foi até a casa do artista, quando entra em seu ateliê, dá de cara com o quadro, porque ele havia, né, acabado de pintá-lo, por isso que ninguém conhecia, não tinha vindo a público ainda. Aí a gente vê a veracidade das mensagens mediúnicas. O pintor estava dizendo de uma coisa real, mas que ninguém sabia até então. Não é? E quando ele expôs esse quadro, né, numa galeria, o próprio professor Allan Kardec foi lá para ver o quadro, né, admirou-se, né, com essa pintura moderna e diz, não somente pela execução, né, de um artista, né, profissional famoso à época, mas pelo sentimento que lhe domina a expressão. O pensamento que brota de todas essas figuras ali representadas. Ele diz, tudo parecia tão verdadeiro, tão natural, que a gente começa a pôr palavras em cada boca. E quando ele vai conversar com o artista, ele diz, né, que as condições ali não foram as que comumente ele costumava pintar. Né? Primeiro ele começou pela arquitetura, né, do cenário ali. E depois vieram, né, as personagens, né, que foram se fixando nos locais como que se é a si mesmo, né, sem uma premeditação do pintor, onde ele ia colocar, como numa inspiração, ele foi ali colocando como numa cena que se movimentava ali. Então, a gente vê que foi uma verdadeira prova de uma alta inspiração. Por isso que a arte também deve ser usada para divulgar o espiritismo. Não é interessante? Demais, muito interessante mesmo, né? Especialmente a parte, né, Carlos, quando você comentou e o artigo fala de um quadro que ninguém conhecia, né? Estava se relatando ali, o espírito estava falando de um quadro que estava sendo pintado, estava acabando de ser pintado, né? É a comprovação
da comunicação mediúnica, né? Muito interessante mesmo. Uma pena a gente não ter tempo aqui para poder ficar fazendo os comentários, né, em função dos outros artigos, o tempo corre, e eu vou dar continuidade, então, né, apresentando agora o 4º artigo da revista, que é intitulado Sociedade Espírita de Viena, na Áustria. E nesse artigo, Kardec compartilha com muita alegria, né, que a Sociedade Espírita de Viena, lembrando que quando fala da Sociedade Espírita de Paris, Sociedade Espírita de Viena, é o que nós chamamos hoje de Centro Espírita, de Casa Espírita, de Núcleo Espírita, é o agrupamento de espíritas, né, que se reuniam com o objetivo de se aprofundar nos estudos do Espiritismo. Então ele está tratando aí, né, com muita alegria, dizendo que a Sociedade Espírita de Viena havia publicado a tradução alemã da sua obra O Espiritismo em sua mais simples expressão, uma vez que a língua oficial na Áustria é o alemão, né? Então a publicação feita por Kardec em francês, isso já estava sendo traduzido naquela época pela Sociedade Espírita de Viena para o alemão. E mais ainda, Kardec havia recebido então essa comunicação, essa carta da Sociedade Espírita de Viena, com essa informação, e também que eles haviam nomeado Allan Kardec como o presidente de honra daquela instituição. Olha que interessante, né? Essa homenagem foi acompanhada de uma carta do presidente da Sociedade Espírita de Viena, que Kardec publica, né, nessa revista, expressando admiração pelo trabalho de Kardec, né, o reconhecimento pelo compromisso dele com a divulgação séria do Espiritismo, né? Então essa sociedade, embora ainda pequena, ela demonstra assim já grande dedicação ao movimento espírita, à causa, né, do movimento espírita, e que já apresentando projetos importantes, comunicando a Kardec que pretendia publicar um jornal espírita em alemão, divulgar o Livro dos Espíritos também na língua alemã, né, atuar de forma mais direta na formação da opinião pública. E esse presidente, né, da Sociedade Espírita de Viena, ele pede então a Kardec alguns conselhos, autorização para traduzir os textos de Kardec, olha que interessante, né? E sempre citando corretamente todas essas fontes. Então a gente já vê ali o movimento espírita em crescimento, não apenas na França, mas em outros países, né? E aí Kardec agradece nesse artigo, até de forma emocionada, deixando claro que a homenagem que ele recebia como presidente da instituição não era pessoal, né? Kardec não tinha dessa coisa da pessoalidade, né, do orgulho. Ele poderia estar orgulhoso ali, mas não era isso, era uma emoção, mas que ele não considerava aquilo como uma homenagem a ele, à pessoa dele, mas sim um reconhecimento aos princípios da doutrina espírita, do trabalho realizado ali em prol da doutrina espírita, né? Então ele destaca esse caráter sério, né, humanitário da Sociedade Espírita de Viena, e vê nesse gesto uma prova que o Espiritismo está se espalhando pelo mundo, estava em crescimento, né, estava ali se multiplicando, né, inclusive em países não latinos, como a Áustria, como a Argélia, ele cita também, né, a Argélia, onde já haviam também a Sociedade Espírita fundada, né? E por fim, Kardec afirma que, aproveitando inclusive dessa homenagem de ver o movimento espírita em crescimento, que as tentativas que haviam de ridicularizar e combater o espiritismo, que naquela época eram muitas, né, elas eram inúteis, porque era um movimento irreversível, baseado na razão, baseado na fé raciocinada e principalmente baseado no amor, baseado no bem, e em função disso só haveria de crescer, né? Então esse é o artigo que Kardec intitulou Sociedade Espírita de Viena, né, mostrando esse movimento espírita em crescimento, né? Muito bem, dessa forma a gente cumpriu aí a primeira rodada com os 4 primeiros artigos, e nós vamos dar continuidade
agora mais uma vez a Valéria, que vai nos apresentar um artigo, um título bastante curioso, né? Kardec ele gostava de dar uns títulos assim curiosos para chamar a atenção. O título é Assim se escreve a história, os milhões do senhor Allan Kardec. Vamos conhecer que milhões que são esses, né, Valéria? Então, você acaba de contar uma história tão nobre e fatos nobres, eu vou trazer fatos levianos. Um fato leviano que aconteceu ele não cita a cidade, mas diz que é um centro comercial, é uma cidade que tinha um centro comercial grande e também assim onde o espiritismo estava crescendo. E esse ataque veio através de uma autoridade religiosa, um sacerdote, né? Então, assim, acusando ele de ter enriquecido através do espiritismo, né? E aí, Allan Kardec não cita o nome do sacerdote, mostrando tanto que ele também era discreto, ele tinha seriedade, e talvez também para não aumentar o assunto, né? Para não ter um revide aí, né? E aí, mas ele tem que se justificar, porque assim, ele tinha que se justificar escrevendo esse artigo para as pessoas também que não o conheciam, né? E aí inclusive ele fala que era exatamente o contrário, porque ele desce na escala da fortuna, ele acaba descendo, né? Ele perde financeiramente, né? Então ele também fala que ele colocou muito dinheiro, né? Não é que ele fala, toda a história mostra que ele colocou parte dos recursos dele em prol do espiritismo, né? Esse artigo é pequeno, então eu vou ler alguns trechos com as próprias palavras de Kardec. Se souberem o quanto me custa a obra a que me dediquei e a qual sacrifico, além disso, meu tempo, minhas vigílias, meu repouso e minha saúde. Mas eu tenho por princípio ser reservado com aquilo que faço e não gritar de cima dos telhados. Então, assim, ele é sério, né? Ele é discreto, mas ele também não deixa de falar, de não revidar, mas ele também coloca a posição do espiritismo e defende também, se defende e defende o movimento, né? Então, ele é enfático em falar que o espiritismo ele consola os aflitos e que esse sacerdote ele também deveria assim olhar para as quantias que as comunidades e os conventos subtraem dos fiéis. Então, assim, ele não deixou em branco isso e para que ele refletisse, né? Reforça que o espiritismo ele nunca foi e ele não deve ser um meio de enriquecimento. Que o espiritismo ensina a fazer pouco dos bens temporais e a não procurar alegrias supérfluas, tá? Que se todos os homens fossem espíritas, né, eles não iriam, como que diria? Ele não diria mal do outro, eles não iriam se caluniar, né? Aí também ele tem que também justificar, como você falou do livro, né, no artigo anterior, mas ele tem que justificar a publicação das obras, o valor que foi colocado nas obras, né? Então ele responde, mas perguntarão, e as vossas obras? Não vendestes caros manuscritos? Um instante, isso é invasão de domínio privado, onde não reconheço a ninguém o direito de imiscuir-se. Sempre honrarei os meus negócios, não importa a que preço de sacrifício e de privações. Nada devo a quem quer que seja, enquanto muitos me devem. Sem o que teria mais do que o dobro do que possuo, o que fez com que, ao invés de eu subir os degraus da fortuna, eu desci.
né? E aí ele continua contando que a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele fez por conta e risco, que não teve um editor sequer que se encarregasse, né? Que quisesse publicar. E Allan Kardec, ele encerra dizendo que no futuro todos saberão, né, das dificuldades e obstáculos que ele enfrentou. Compreende, palavras dele que eu vou encerrar. Compreende-se que essa história não pode surgir logo, pois o Espiritismo apenas acaba de nascer e as fases mais interessantes de seu estabelecimento ainda não se completaram. Aliás, poderia acontecer que entre os Saulos do Espiritismo de hoje, mais tarde surjam os São Paulos. Esperamos não ter que registrar o Judas. E a história está aí para, né? Que não apareça mais, né? Finalizou de forma bem interessante, né? Que ela vem em nome do amor, né? Sempre em nome do amor. Sem dúvida, sem dúvida. Valéria, e esse era apenas um dos ataques, né, que Kardec recebia, entre muitos, e ele sempre fez questão de dizer que quando ele respondia esses ataques, ele não respondia procurando se defender, mas defender a doutrina espírita ou o movimento espírita, porque os ataques eram feitos a ele, mas com o objetivo de atingir a doutrina espírita, né? Mas era exatamente o contrário, né? Ele chega nesse artigo a falar que tudo que o sacerdote fez, sabe aquilo que você começa a falar e aquilo toma uma proporção, que isso, de certa forma, foi bom para o Espiritismo, né? Que divulgou. Né? Sem dúvida, né? Muito bom, muito obrigado, bem interessante, né? Mais um artigo aí interessante, e dando continuidade, o próximo artigo agora da revista, ele é intitulado Princípio Vital das Sociedades Espíritas, e quem vai nos falar sobre ele agora, mais uma vez, é o Carlos Gomes. Por favor, Carlos. Muito bem. Kardec apresentava, né, as mensagens dos espíritos na revista e recebia cartas de alguns críticos, né, a respeito do que liam. E recebeu, né, uma carta, né, de uma mulher criticando uma comunicação que saiu na Revista Espírita desse mesmo ano, né, que nós estamos falando aqui, 1862, só que em abril. E o espírito que assinava essa mensagem se chamava Gerard de Codembert. Então, o que o espírito disse que chamou a atenção dessa senhora? Não vos preocupeis com os irmãos que se afastam de vossas crenças. Ao contrário, fazei de modo que não se misturem no rebanho dos verdadeiros crentes, pois são ovelhas sarnentas e vos deveis guardar contra o contágio. E aí essa senhora vai dizer que achou pouco cristã e menos ainda espírita chamar os desistentes de ovelhas sarnentas, né? E não se preocupar com eles, não tendo nenhum contato, né? Não seria melhor do que, né, não ter contato, não iria reconquistá-lo, né? Então ela questiona, será que esse Gerard de Codembert será um bom espírito, né? E aí, consultado o guia dela, ele diz, não, minha filha, um espírito elevado não se serve de tais expressões. Reconheceis sempre o valor das comunicações pelo valor das palavras e, sobretudo, pelo valor dos pensamentos. E aí é levado, né, à Sociedade, né, Parisiense de Estudos Espíritas essa questão, e um outro espírito tomou o lugar de Gerard e disse, né, realmente o espírito, né, de Gerard de Codembert não parece ser um espírito muito avançado, porque o que publicou estava sobre o império de uma obsessão. Mas isso não o classifica como um mau espírito. Ele estava na categoria numerosa de espíritos inteligentes, bons, mas não suficientemente elevados para dominarem os espíritos obsessores que deles abusaram, por não os saber reconhecer, né? Então, a questão, diz o espírito, não é saber, né, se o espírito é mais ou menos adiantado, e sim se o conselho que dá é bom ou mau,
Não é? Aí Kardec vai dizer, por isso que uma reunião espírita deve ser séria, calma, com um recolhimento, o que impediria as discussões que só fazem perder tempo com coisas inúteis. Né? E isso faz com que os bons espíritos se afastem e deixem o campo livre aos espíritos perturbadores. Por isso, Kardec sempre diz isso, os pequenos grupos são preferíveis, mantendo a homogeneidade de princípios, de gostos, de caráter e de hábitos, que é a condição essencial da boa harmonia. Então, é essencial, e isso até para os dias de hoje, formar-se um núcleo com pessoas unidas por uma perfeita comunidade de vistas, de opiniões, de sentimentos e estabelecer regras precisas, às quais forçosamente deverão submeter-se aqueles que mais tarde quiserem aí se reunir. Daí a recomendação, né, dessa sociedade e as suas instruções. Então ele diz, nosso desejo é ver reinarem a união e a harmonia entre os grupos que se formam de todos os lados. Ele termina dizendo, sem homogeneidade não há união simpática, não há relações afetuosas, e sem união não há estabilidade, e sem estabilidade não há calma, e sem calma não há trabalho sério. Olha as instruções de Kardec até para os dias de hoje, para um trabalho profícuo mediúnico. É exatamente o comentário que eu ia fazer, Carlos. Instruções de 1862, atualíssimas, né? Muito válidas aí para o nosso movimento espírita. Por isso o espírita precisa ler a Revista Espírita. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. Muito bem, então vamos dar continuidade agora aí o penúltimo artigo dessa revista, Ensinos e Dissertações Espíritas, o Espiritismo Filosófico, e a Vânia que vai agora nos apresentar resumidamente do que trata esse artigo. Fica à vontade, Vânia. Ok. Então, esse artigo, ele traz uma comunicação do Espírito Bernardin, e ele coloca que o Espiritismo filosófico não é uma nova religião, mas a reafirmação da religião universal iniciada pelo Cristo. A verdadeira filosofia respeita as leis divinas e valoriza o amor ao Criador. Então, o Espiritismo oferece lições valiosas para a sabedoria e o entendimento espiritual. E o caminho para o melhoramento que o ser humano busca, ele precisa desviar do orgulho e da ambição, que o Espiritismo orienta o caminho da felicidade baseado no amor e a submissão às leis divinas, e que os bens materiais são ilusórios e devem ser vistos com cautela. As dores e os sofrimentos, ele coloca que as dores são comparadas a tratamentos dolorosos, mas necessários para a cura espiritual. O sofrimento é um meio de evitar o agravamento moral e espiritual. E as dificuldades têm função pedagógica no processo da evolução do espírito. A natureza do ser humano, ele foi criado em sua essência pura, mas que com o tempo ele decaiu. E pertencemos a uma pátria onde tudo é pureza. E o objetivo da vida é nos melhorarmos para diminuirmos esse tempo de exílio aqui na Terra e conquistarmos a pátria de origem. E a responsabilidade é pessoal, é de cada um essa responsabilidade sobre o seu próprio destino e as suas provações. E é necessário vencer os impulsos inferiores e ouvir a consciência, que muitas vezes é guiada pelo seu anjo da guarda, é sugerida pelo seu anjo da guarda, né? Ele fala também que a prática espiritual, as reuniões espíritas devem visar o progresso moral da humanidade e evocações devem ser feitas com seriedade. A curiosidade atrai espíritos inferiores.
E ele dá uma advertência: a comunicação com os espíritos exige fé, recolhimento e respeito. Curiosos e incrédulos devem ser evitados nas reuniões para não prejudicar o ambiente espiritual. E a relação com o cristianismo, a gente vê que ele coloca ali que o espiritismo confirma os ensinamentos cristãos do amor a Deus e ao próximo, e filosoficamente oferece uma conduta reta baseada na imortalidade da alma e na existência de Deus. E Allan Kardec faz uma observação, fechando essa comunicação, dizendo o seguinte: que as comunicações fazem parte de uma série mais profunda e serão publicadas seletivamente, que publicações descuidadas podem dar munição a críticos e confundir iniciantes, que é essencial selecionar e explicar os textos com critérios para preservar a seriedade da doutrina. Então, isso até hoje, né, a gente está vendo o que está acontecendo com publicações que não são levadas a sério essa avaliação da comunicação. Então, são livros que estão vindo à tona nas livrarias, se dizendo livros espíritas, com colocações totalmente antidoutrinárias, né, fazendo um desserviço à doutrina, né? Então, essa foi a última comunicação, né, que a gente trouxe, que é os ensinos e dissertações. Muito bom, Vânia, muito obrigado. Assim como você falou que, né, no final aí, que tem algumas publicações que não encontram fundamentos, bases, né, nos ensinamentos doutrinários, existem também algumas pessoas que se apresentam como espíritas sem terem também essa fundamentação, os seus atos, né, não corresponderem a isso. E é justamente sobre isso que Kardec trata no último artigo, que não é nem um artigo, é mais uma nota que Kardec faz, que é intitulada O Espírita Apócrifo na Rússia. Né? Esse termo apócrifo quer dizer que é não autêntico, né, falsamente atribuído a um autor, né? Então é como se fosse aí um espírita falso na Rússia. E é uma nota, que inclusive eu vou ler, porque é de um parágrafo, onde Kardec coloca da seguinte forma: o príncipe DK, então ele não identifica, né, ele só coloca as iniciais, o príncipe DK nos envia da Rússia um prospecto em língua russa, começando por esta frase: Auboin Brunet, era o nome da pessoa, Auboin Brunet, célebre mágico, magnetizador, membro da Sociedade Espírita de Paris, terá a honra de dar, como já anunciou, uma noite fantástica no teatro dessa cidade, a 17 de abril de 1862. Então isso ele copiou, né, tá até entre aspas, ele copiou desse prospecto que ele recebeu de alguém que estava se apresentando na Rússia, fazendo, né, apresentações no teatro e dizendo-se um membro da Sociedade Espírita de Paris, fundada por Allan Kardec. E aí Kardec escreve assim: segue uma longa lista de formas de escamoteações que o dito Brunet se propõe a fazer. Pensamos que o bom senso dos numerosos adeptos que o espiritismo conta na Rússia fará justiça a essa grosseira impostura, ou seja, que aqueles que eram sérios adeptos do espiritismo já iriam identificar claramente ali que era uma farsa, né? Que ele não era um membro da Sociedade Espírita de Paris, até pelo prospecto, pelas coisas que ele dizia fazer nessa grande apresentação. E aí Kardec coloca assim: a Sociedade Espírita de Paris não conhece esse indivíduo que na França seria perseguido diante dos tribunais por ter se dado uma falsa qualidade. Ou seja, se a gente acha que fake news é coisa, né, nossa, moderna, naquela época já tinha fake news, né, a pessoa se apresentando como um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sem o ser, né? E naturalmente que era muito fácil aquele que era espírita de identificar pelo rol de
procedimentos que ele teria ali, né, daquilo que ele faria nessa grande apresentação, até porque já apresentar, né, já colocar ali alguma coisa que ele faria uma grande apresentação no teatro, independente do que vem pela frente, já é estranho, né? Então, é uma nota que Kardec coloca até para nos chamar a atenção de situações desse tipo, de que pessoas se apresentariam, são os falsos profetas, né? E a gente tem até hoje aí pessoas que às vezes se apresentam como espíritas e não dão o seu testemunho, não agem, né, segundo os preceitos espíritas. É isso. Com isso nós conseguimos então finalizar a apresentação dos 8 artigos dessa revista de maneira resumida. A gente sempre deixa a sugestão aqui que aqueles que puderem, tiverem interesse, que leiam diretamente na revista, porque é muito interessante, né? A gente apresenta de maneira resumida e tem mais detalhes que aqueles que tiverem a oportunidade de ler vão se aprofundar. Queria agradecer muito ao Carlos Gomes, a Valéria, a Vânia pela colaboração. Muito gostoso, né, a gente estudar juntos a Revista Espírita. Agradecer também a todos aqueles que nos assistiram, que acompanharam essa apresentação. E para a gente finalizar, nós vamos pedir então a Vânia que faça para nós a prece de encerramento. Por favor, Vânia. Vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre. Agradecido, Senhor, por mais esse trabalho de divulgação desta doutrina de amor, de consolação, que nos delegaste. Que possamos ser sempre dignos de termos junto a nós os bondosos amigos a nos inspirar e a nos fortalecer para bem cumprirmos com as nossas tarefas, com os compromissos assumidos mesmo antes desta encarnação, junto ao movimento espírita. Que possamos, Senhor, contarmos sempre com a bênção da Tua paz e do Teu amor em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.